Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando em neurociência e em neuropsicologia. E hoje nós vamos falar sobre distorções cognitivas. Distorções cognitivas basicamente é padrões que a gente enxerga o mundo. Então vocês vão entender muito mais sobre esses padrões que a gente costuma enxergar o mundo, enxergar a realidade e como que esses padrões podem começar a interferir na nossa saúde mental e fazer com que a gente adoeça mentalmente, emocionalmente. Então fiquem no vídeo até o final e já deixa o curtir se você gosta aqui dos vídeos. Bom, então vamos lá. O que são essas distorções cognitivas? Como eu expliquei, distorções cognitivas nada mais são do que padrões de pensamentos. Na nossa vida, a gente tem muitos padrões. O ser humano ele adora formar padrões porque ele fazer as coisas de uma maneira padronizada economiza energia. Ele não precisa pensar toda vez o que ele vai fazer. Ele faz ali o padrão que ele já está acostumado, porque assim ele não tem que pensar muito. É a mesma coisa do que você ir comer num lugar que você já conhece e você pede ali muitas vezes o mesmo prato. Ou seja, você vai pedindo porque você sabe que você já gosta, você não vai ter aquele exercício de fazer uma escolha. E o ser humano ele tem muitos padrões na nossa vida. Para dar um exemplo sobre um padrão de comportamento, na escola a gente costuma sentar no mesmo lugar, na mesma cadeira, ou pelo menos na mesma região ali da sala, porque a gente gosta de seguir padrões. Mesmo que não tenha o seu nome escrito, mesmo que ninguém tenha falado que você só pode sentar nesse local, a gente vai e senta ali no mesmo local, sabe? Então, justamente é por conta disso, por conta dos padrões que a gente vai formando na nossa vida. E um padrão também muito importante que a gente tem são os padrões de pensamentos, que aí a gente pode chamar de crenças ou de distorções cognitivas também. Bom, então distorções cognitivas têm esse nome porque apesar de ser um padrão, é um padrão distorcido. Nem sempre a gente enxerga a realidade exatamente como ela é. Muitas vezes a gente distorce um pouco a realidade e a gente faz interpretações. A gente está sempre fazendo interpretações, ou seja, você está sempre pensando o que você acha que vai acontecer, quais são as intenções das outras pessoas, o que você acha que aconteceu, por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo. Tudo isso são interpretações, não são coisas que você tem 100% de certeza. Mas mesmo assim, a gente faz essa interpretação padronizada e a gente acha que a gente tem 100% de certeza quando não tem. E existem alguns padrões que podem nos prejudicar e fazer com que a gente desenvolva problemas emocionais. E elas são as distorções cognitivas e eu vou trazer alguns exemplos de alguns para vocês desses padrões. Um desses padrões se chama catastrofização. Significa você sempre enxergar situações futuras como um catástrofe, como se fosse acontecer sempre o pior cenário, como se fosse sempre coisas irreversíveis ou sempre coisas muito ruins, sem considerar o cenário mais provável. Ou seja, muitas vezes existem várias coisas que são mais prováveis de acontecer e você está só pensando na catástrofe, no pior que pode acontecer. Outro tipo de padrão é o raciocínio emocional. Raciocínio emocional envolve você se confundir entre algo que você sente com algo que você acredita, né? Então, muitas vezes, a pessoa pode estar ali no trabalho, trabalhando bem, as pessoas estão elogiando o seu trabalho de certa forma, mas ela fala assim, bom, ninguém nunca reclamou, as pessoas me elogiam, mas eu me sinto um péssimo empregado. Ou seja, isso é um raciocínio emocional. Porque você sente alguma coisa, isso quer dizer que existe alguma verdade por trás disso. E muitas vezes não existe. Bom, próximo se chama maximização e minimização. Basicamente, você aumentar demais os seus defeitos ou os seus pontos fracos e diminuir demais os seus pontos positivos e qualidades. Vou dar um exemplo. A pessoa pode ter feito várias coisas boas e ela está sempre falando assim, eu fiz, mas foi só minha obrigação, eu fiz porque eu tinha que fazer. Agora, se ela comete um erro sequer ou se demonstra algum defeito, ela já aumenta demais esse defeito e diz, tá vendo como eu sou ruim, tá vendo como eu não consigo? Isso é essa distorção cognitiva da maximização e minimização. O próximo se chama leitura mental. Leitura mental é você tentar adivinhar o que as outras pessoas estão pensando ou você querer que as pessoas adivinhem o que você está pensando. Então, em muitas situações, às vezes a pessoa está de cara fechada, não está com o dia tão bem, e você está ali tentando adivinhar, será que essa pessoa está pensando algo mal de mim? Será que essa pessoa não foi com a minha cara? Bom, você está tentando muito adivinhar o que as pessoas estão pensando e você nunca vai saber isso. E também querer que as outras pessoas saibam sem você ter comunicado de uma maneira clara e assertiva. Esse também é leitura mental. O próximo se chama imperativo. Muitas vezes envolve a questão de pessoas que falam muito eu deveria, eu tinha que fazer tal coisa, eu devo me comportar de tal maneira. Então envolve você ter regras rígidas sobre si mesmo ou sobre como as coisas devem ser. E você achar que as coisas vão ser muito ruins se as suas expectativas não forem correspondidas. Ou seja, eu deveria dar conta de tudo, senão nada na minha vida vai dar certo. Né? Então isso é uma crença muito rígida, muito imperativa.
Bom, o próximo se chama supergeneralização. Envolve você ter um problema específico na sua vida e você generalizar para tudo. Ou seja, por exemplo, uma pessoa tirou uma nota ruim na universidade e ela diz assim, eu sou um péssimo aluno. Ou seja, ela generalizou algo que foi em uma só matéria para tudo. Sendo que a verdade é que ela não é um péssimo aluno porque ela foi mal em uma matéria. Muito mais provável de que ela tenha dificuldade nessa matéria específica. O outro se chama pensamento do tudo ou nada. Significa não conseguir enxergar os meios termos. Ou tá tudo ótimo, ou tá tudo péssimo, né? Então, um pensamento do tipo todo ou nada significa a pessoa dizer, se eu não for totalmente produtivo, então eu sou um completo preguiçoso. Ou seja, a pessoa não está enxergando o meio termo de que pode ser que ela não seja totalmente produtiva o tempo todo, e isso não quer dizer que ela é preguiçosa, mas quer dizer que ela pode estar cansada num determinado dia, ou uma série de outras condições que não sejam tão extremas, tão tudo ou nada. E por último, uma outra distorção cognitiva se chama rotulação. Você rotula demais as pessoas, você coloca rótulos falando fulano de tal é burro, fulano de tal é assim mesmo, é traíra, é falso, ou você se rotula também, eu sou de tal forma, eu sou o inteligente, ou rótulos também negativos, eu sou o que não consegue nada, né? Então, colocar rótulos desse tipo é sempre ruim, porque uma pessoa nunca é, por exemplo, burra ou inteligente a todo momento, o tempo todo, né? Então, evite colocar rótulos nas outras pessoas e em si mesmo, porque isso vai limitar os seus próprios comportamentos e as suas expectativas sobre o comportamento de outras pessoas, tá bom? Bom, esse foi um resumo das 9 principais distorções cognitivas que eu trabalho com meus pacientes. Existem outras distorções cognitivas e conforme você for observando seus próprios pensamentos, você mesmo pode criar novas distorções cognitivas. Você mesmo pode perceber um padrão de pensamento que você possui e dar um nome para ele. Agora, por que é importante dar esse nome? Ele vai te ajudar a você identificar de maneira muito mais rápida e fácil o momento que você estiver tendo um desses padrões de pensamento. E você percebendo isso muito mais rápido, muito mais fácil, você consegue depois modificar eles de uma maneira muito mais tranquila, tá bom? Então tente na próxima semana observar os pensamentos que você teve e tentar colocar um dessas 9 distorções cognitivas que eu vou deixar aqui do lado, para que vocês comecem a exercitar esse trabalho de colocar ali as distorções cognitivas e de perceber os padrões de pensamentos que vocês têm, tá bom? Bom, o objetivo do vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham. Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e até mais!